tudo bem? É uma grande alegria nós estarmos participando esse ano do Circuito Urbano da ONU, da edição do Outubro Urbano, e em específico do Circuito Urbano 2021. É a primeira oportunidade na qual nós, da Universidade do Vale do Taquari, participamos desse belíssimo momento, né, que realmente utiliza o mês de outubro para debater temas tão relevantes, né, para as questões relacionadas às ocupações urbanas. E eu, juntamente com outros professores e também com a nossa convidada aqui do Ministério Público, vamos debater a temática Cidades Resilientes, amenizando os efeitos das mudanças climáticas por meio de ocupações urbanas sustentáveis. Então, estarão aqui comigo agora, nesse nosso momento de diálogo, o professor André Jasper, também o professor Rodrigo Spinelli e a promotora de justiça Andréia Barros. Eu vou, num primeiro momento, apresentá-los, né, para que todos tenham a oportunidade de conhecer, então, né, quem está aqui conosco, conversando. E, na sequência, quero falar um pouquinho da nossa dinâmica, então, de como nós vamos, né, promover esse nosso programa. E depois, na sequência, já iniciamos aqui com as nossas falas e com os nossos diálogos. Eu, então, sou a professora Luciana Turati, sou professora da Universidade do Vale do Taquari e, em específico, né, atuo junto aos nossos programas de pós-graduação da instituição em ambiente, desenvolvimento e em sistemas ambientais sustentáveis também, além de atuar também junto à graduação em alguns cursos e como pesquisadora. Então, estarão aqui conosco também, né? Estão aqui conosco, melhor dizendo, né? O professor André Jasper, que é professor titular da Univates também, doutor em ciências, né? Mais especificamente em geociências e paleontologia estratigráfica e paleobotânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo feito seu estágio de pós-doutorado na Eberhard Karls Universität de Tübingen, né? Na Alemanha. Desenvolve pesquisas em cooperação com grupos nacionais e internacionais, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e os seus principais interesses de pesquisa são a paleobotânica e a paleoecologia, abordando temáticas como o impacto dos paleoincêndios vegetacionais nos paleoambientes regionais e globais, as paleofloras gondoânicas e a gênese e evolução de biomas. Professor Rodrigo Spinelli, que também está aqui. Ele é professor também da Universidade do Vale do Taquari, doutor em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, atua no desenvolvimento de pesquisas na área de eficiência energética, isolamento térmico de edificações e conforto do ambiente construído. E a promotora de justiça, Andréia Almeida Barros. Ela, então, é atualmente promotora de justiça da Promotoria de Justiça Especializada de Estrela e também promotora designada para a Promotoria Regional de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos Rios Taquari e Antas, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenadora do Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari. Ela é mestre em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari e também, nesse momento, é doutoranda em Ambiente e Desenvolvimento também pela Univates e pela Universidade de Sevilha. É autora de um livro com bastante repercussão também nessa área, né, de recuperação de mata ciliar, né, o nome da obra dela é Recuperação de Mata Ciliar, um olhar entre a sustentabilidade e legislação ambiental, que foi lançado em 2017 pela editora Lumen Juris. Bom, muito obrigado por estarem aqui comigo, meus parceiros de diálogo na tarde de hoje, né? E como eu disse, então, o tema vai transitar em torno da temática das cidades resilientes e de como também as cidades podem se preparar, de uma certa forma, para receber, né, e para diminuir, de uma certa forma, também os impactos ocasionados por todas essas nossas mudanças climáticas. E é por essa razão que nós vamos iniciar o nosso diálogo também com o professor André, que vai nos trazer uma breve contextualização acerca das mudanças climáticas e do impacto dessas para as cidades. E eu não teria como não, né, comentar, né, que recentemente, né, as pesquisas do professor André novamente atingiram projeção nacional, internacional e recentemente, né, houve uma repercussão muito grande sobre as pesquisas
do professor André, junto com seus grupos, né, de pesquisa e com as outras universidades com as quais ele tem parceria, né, devido à comprovação dos incêndios em matas, né, que cobriam a Antártida há milhões e milhões de anos, e inclusive me chamou a atenção quando essa notícia foi veiculada, né, que uma das manchetes era, né, Antártida em chamas, né, o chamas na Antártida, alguma coisa nesse sentido. E essas pesquisas têm a ver com esse propósito, né, de se demonstrar estas alterações no clima, né, ao longo desses milhões e milhões de anos, né, e talvez até, de uma certa forma, contrapor aqueles que ainda insistem em acreditar que não existem mudanças climáticas, né, me parece, né? E, afinal de contas, professor André, elas existem ou não existem? E o quanto elas impactam as nossas cidades? Então, professora Luciana, professor Rodrigo, Andréia, e também a todos que estão nos assistindo, né? Um grande abraço, né? E um olá. E sim, né? Essa é a pergunta, né, que todos se fazem, mas que ela tem, a resposta já está aí, né? Já está sendo dada pela ciência, né? E o que se sabe efetivamente, e o que nós, como sociedade global, né, comunidade global, temos que assumir, é que as mudanças climáticas, elas serão um dos maiores, se não o maior, né, desafio que a comunidade global e a humanidade terá que enfrentar em um futuro próximo, né? E isso é algo que necessariamente deve ser abordado, e é algo que, infelizmente, ainda as pessoas não, assim, não conseguem compreender, né, a dimensão desse tipo de mudança, né? Usando como gancho a questão do estudo que publicamos agora há pouco tempo, né, que mostra que houve, há milhões de anos atrás, houve intensos incêndios na Antártica, né, que hoje é coberta por capas de gelo, né? E naquele momento, no Cretáceo, mais ou menos 75 milhões, 80 milhões de anos atrás, era completamente diferente, né? Havia uma floresta lá, e essa floresta queimava, né? Isso ajuda a demonstrar e mostra que os ambientes são mutáveis, né? O planeta muda, né? E há uma necessidade, óbvio, né, de estabelecer e termos claras as escalas, né? A nossa pesquisa e o nosso trabalho, ela lida bastante com milhões de anos, né? Então, uma escala bastante ampla, né, de tempo, né? Então, trabalhamos com o tempo geológico. E o que a gente tem observado é que, ao longo desse tempo geológico, a gente tem grandes ciclos climáticos, né, globais, né? E esses ciclos climáticos globais, eles sim são de origem, ainda estamos tentando entender, né? Mas a gente, no palavreado mais popular, né, a gente diz, são mudanças climáticas naturais. É óbvio que há uma relação direta entre o que acontece na geologia, o que acontece na biodiversidade, e essas oscilações climáticas de grande escala, né? E a gente tem que entender também, né, que além, né, da mudança das características climáticas da Antártica, né, desde aquele momento até hoje, elas coincidem e são, né, assim, associadas também a outros grandes eventos na biodiversidade, né, impactos sobre a biodiversidade, como, por exemplo, quando queimavam as florestas da Antártica, ainda caminhavam entre a América do Sul e a Antártica e a Austrália, né, os dinossauros. Então, junto com essa floresta, haviam dinossauros. E logo depois, né, houve a grande extinção dos dinossauros. E olha só que mudança drástica nas características da biodiversidade, nas características do planeta, né, esse desaparecimento desse grupo que é o mais famoso, né, mais conhecido aí para quem é um apaixonado por paleontologia e essas coisas. Então, esses grandes ciclos climáticos
sobre eles é muito provável que nós não temos uma influência como espécie. Né? É óbvio que nós somos agora 7,5, 8 bilhões de pessoas, mas esses grandes ciclos climáticos que levam milhões de anos e que fazem com que as calotas polares desapareçam completamente, né? E que fazem com que os dinossauros apareçam e depois desapareçam, né? É muito provável que para esse tipo, né, de mudança, nós não tenhamos o poder, né, de controle. Mas é importante entender que nós estamos vivendo em uma escala de tempo completamente diferente. Né? Então, a espécie humana está sobre o planeta Terra, né, ou caminha aqui como espécie Homo sapiens, né, há aproximadamente 350 mil anos. Né? Então, o nosso estudo lá na Antártica foi realizado com material de 75 milhões de anos, e nós, como espécie humana, né, estamos aqui há 350 mil. Né? A cultura dominante, né, a cultura agrícola dominante atual, né, ela tem 10, 11 mil anos. Né? Então, a nossa escala, né, é completamente diferente. E para esse tipo, né, de mudança e essas oscilações que estão entre esses grandes ciclos, né, aí sim nós temos uma responsabilidade, né, pela rapidez com que eles acontecem e a forma como vamos lidar com eles. Então, do que estamos falando atualmente, a gente não está falando de grandes ciclos greenhouse, icehouse, né? E que é isso que aconteceu desde o Cretáceo. A gente está falando de ciclos mais curtos, né? Que a gente poderia chamar de glaciais e interglaciais. Né? E o último máximo glacial que nós tivemos no planeta, que cobria boa parte da Escandinávia de capas de gelo, por exemplo, né? Ele ocorreu aproximadamente 20 mil anos atrás. Né? E desde lá, sim, a gente vem mudando com o clima. Só que a nossa forma de viver atual, né, a nossa forma de vida social atual, né, onde nós podemos cruzar o planeta em 24 horas, né, onde nós temos informações disponíveis, né, acerca de qualquer assunto que a gente queira, numa tela à nossa frente. Né? Esse tipo de forma de viver, né, ou de sociedade, ele é muito mais curto, né, é muito menor em termos de escala. Né? Se nós pensarmos na internet, claro, apesar de ter surgido aí nos anos 60, etc., ela foi popularizada a partir dos anos 2000. Né? Então, a nossa forma de vida, ela, comparativamente com a escala global, né, ela é insignificante, se poderia dizer. Tá? Só que ela é extremamente sensível a qualquer mudança. Por quê? Porque somos pessoas demais ocupando o planeta. Estamos vivendo em zonas de risco. Né? Estamos consumindo os recursos naturais. Somos 7,5, 8 bilhões de pessoas. Né? Então, uma espécie que está nessa situação, ela está, né, numa situação bastante sensível, né, e bastante crítica. E, portanto, qualquer mudança, né, pode afetar o equilíbrio dessa espécie, né, ou o estar dessa espécie. E é importante, portanto, entender que nós estamos vivendo e iremos enfrentar não uma catástrofe iminente, assim, que nós vamos olhar para ela, né, e vai acontecer. Isso é bastante hollywoodiano, né? Eu ia comentar, professor André, não vai acontecer aquilo da cena do filme Um Dia Depois de Amanhã, né? Não. Até pode. Possível, ai, meu Deus, né? Agora já me preocupei um pouco mais. Mas as chances disso acontecer, né, é importante entender que tem outros tantos problemas maiores para a gente se preocupar e mais iminentes, né, que vão nos afetar, não de uma forma tão drástica agora, mas vão nos afetar daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, né, e que
a gente deve enfrentar, né? Não porque eles são menores, eles não merecem atenção, né? E o que nós fizemos como espécie, né? E como cultura, nós os acumulamos em algumas áreas, né, do planeta. A gente é principalmente litorâneo, né? Nós vivemos, a população global ainda é bastante praiana, né? Ela vive nas áreas mais próximas aos oceanos. E nós criamos que é o tema, né, dessa nossa discussão, criamos cidades, né? Criamos aglomerados urbanos. E esses aglomerados urbanos, né, eles estão sujeitos às mudanças, tanto de larga escala quanto de curta escala de tempo, né, em termos climáticos. E no momento em que a gente se junta, né, e se reúne em um espaço, esse espaço ele deve ter condições de resistir da melhor forma a coisas que não são nem reflexo da mudança, mas que são, às vezes, questões sazonais, né? E nem para isso nós estamos preparados. Então, habitar áreas de inundação, né? Isso é bastante lógico, né, do ponto de vista de planejamento urbano. E, sim, nós das geociências, né, e nós da área mais de evolução de biomas, né, nós sabemos que há áreas que são de risco, né, e essas áreas elas devem ser evitadas para ocupação humana, né, pelo menos para utilização como moradia, etc. Mas ainda nós estamos fazendo isso, né, e isso nos preocupa muito. Por quê? Porque a gente sabe que o que a gente está experimentando agora, em termos de eventos, né, assim, é apenas uma pincelada do que efetivamente poderia acontecer, né, se a gente tivesse feitos desta mudança que registramos aí na Antártica, por exemplo, né, que passou de uma região, de uma floresta, não digo uma floresta tropical, mas é uma floresta pujante, né, uma floresta como a Patagônia chilena tem hoje, né, e virou, né, transformou-se em uma região coberta de gelo, né? Então, agora imagine o contrário acontecer, né? O derretimento das calotas polares, né, principalmente da Antártica. Olha só o impacto que isso gera, né? Então, esse é um extremo que se fala, né? Então, os oceanos subirem 90 metros do seu nível, isso é um extremo, né? Mas algumas mudanças muito pequenas, né? O nível do mar subir 30 centímetros já é um grande problema, né? Devido justamente à nossa fragilidade, né, como espécie e dos nossos assentamentos, né? Porque a gente sempre pensa na estabilidade das coisas. Eu vou construir uma casa e ela deve durar, no nosso imaginário, né, ela tem que durar para sempre. Mas não, né, o ambiente vai mudar, ela está sujeita às mudanças de ano para ano, de um prazo mais alongado. Então, é algo que me preocupa como cientista, né? E como cientista que também trabalha com o ambiente, né? Porque a questão, eu faço paleoecologia, mas eu me preocupo com o ambiente, né, que integra a ecologia e outros elementos associados, como a sociedade, né, como a política, etc. E a economia, né, óbvio. Isso me preocupa bastante, porque nós não estamos prestando atenção nas lições, né? Eu digo nós, né, porque não existe nós e vocês, né? Mas os geocientistas têm uma história para contar, e essa história é drástica, quase hollywoodiana, mas ela passa por coisas muito sutis, né, as quais a gente já está observando. E nós nem para isso estamos preparados, né? Então, quem pode falar muito melhor disso é o professor Rodrigo também, que trabalha diretamente com a questão das construções em si, né? Mas essa nossa, eu não digo nem resiliência nesse caso, né,
mas essa nossa capacidade de adaptação e de flexibilização e flexibilidade, ela vai ser testada muito nos próximos anos. E, infelizmente, nem todos estão preparados para esse tipo de coisa, né? Que envolvem não o cataclisma hollywoodiano, mas envolvem cheias periódicas ou aumento, né, do nível do mar, né? Então, a grande pergunta é, e que a professora Luciana fez no início, já estou também encerrando com isso, né? Temos alguma influência sobre o clima? Sim, temos, né? Nessa escala menor, né? Desde a Revolução Industrial, estamos influenciando o clima, né? E aí eu levanto um segundo problema, né? Nós estamos estamos supondo que temos o poder de frear o clima, né? Mas isso nós não temos também. Então, além de nos preocuparmos com redução da emissão de carbono, uma produção mais sustentável, etc., é imprescindível que nós nos preocupamos com o que vai acontecer. O que vai, né? Estão aí os relatórios do IPCC, estão aí um conjunto de pesquisas na área demonstrando que nós já ultrapassamos, né, a nossa liberdade. O último relatório do IPCC, para quem teve acesso a ele, chama atenção e preocupa qualquer um que tenha feito a leitura deste, né, sem dúvida alguma. E me parece, a sua fala, né, professor André, ela está muito direcionada, assim, também para essa nossa conexão com as futuras gerações, ou seja, mais do que nunca, nós alcançamos um momento na história no qual nós temos que conseguir compreender a abrangência dessa expressão que está posta na nossa Constituição, né, mas que, por vezes, não é observada, não é devidamente interpretada, né, que é esse conceito de futuras gerações, né, porque, como tu disseste, né, talvez alguns desses fenômenos não nos acometam de pronto, né, tão rapidamente, numa escala hollywoodiana, digamos assim, né, mas estarão presentes no futuro próximo, né, que é o que também vem sendo apontado nos diversos sinais que talvez nós não estejamos sabendo compreender da ciência, né, que publica informações acerca disso, como as suas pesquisas e os seus estudos, né. Bom, eu vou tentar fazer uma conexão aqui, então, né, com o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo vem deste outro espaço, digamos assim, lá da arquitetura, do planejamento, né, das questões relacionadas às ocupações urbanas sustentáveis. E Rodrigo, nos fale um pouquinho, então, como talvez, né, nós podemos repensar, planejar melhor essas ocupações, os espaços urbanos, enfim, para tentar transformar também as nossas cidades, né, em cidades mais resilientes a tudo isso. Então, tudo bem, bom estar aqui presente com todos vocês, né? Pessoas tão próximas e queridas, né? Que trabalhamos juntos em outros momentos, né? Então, quando a gente fala sobre as questões relacionadas à própria, os conceitos de cidades resilientes, né? Então, a gente busca compreender isso como se fosse a própria questão das pessoas, né? Hoje se fala muito que as pessoas precisam ser resilientes, né? Ter esta capacidade de se adaptar aos problemas que uma pessoa mesmo vem porventura sofrer, né? E a gente consegue, então, ir resolvendo essas questões. E a cidade passa por isso também, né? Então, é a grande capacidade que uma cidade tem de aprender com os seus próprios erros, ou com os problemas, ou com crises climáticas que possam estar acontecendo com a cidade, e consiga se adaptar para que no futuro possa, então, passar por essas questões de forma talvez não tão drástica, né? Não sofrendo um impacto tão grande. Todo esse conceito que o André nos traz, né? Da mudança climática, né? Então a gente vê que é um problema, que é uma questão que nós aceleramos isso, né? E aí o André pode me corrigir caso eu esteja errado, tá? Mas a cidade faz parte desse processo de aceleração, né? E aí,
como a gente consegue visualizar isso, né, dentro dessas questões, previsão que o próprio Programa das Nações Unidas, né, nos traz. Até 2050, 70% da população mundial vai estar alocada em cidades. Né? Então, isso é um problemão. Até 2050, existem as previsões da subida do nível dos oceanos. Né? Então, como é que nós vamos lidar com esta questão também? Qual é o planejamento que as cidades vão nos trazer para isso? E o André nos traz uma informação conhecida de todos, né? Grande parte das cidades são litorâneas. Então, como é que fica este problema relacionado à subida do nível das águas, né? Então, existem N fatores para as questões das cidades, dos quais passam por planejamento. Né? A gente buscar aprender com as próprias questões que vem sofrendo, né? E conseguir prever o futuro de uma forma mais ordenada, de uma forma mais organizada, né? Então, quando a gente fala de 70% da população mundial morando em cidades, nós estamos falando, então, deste grande adensamentos urbanos muito grandes, né? Cidades aumentando a sua área de ocupação, território de ocupação, né? E nós estamos falando, então, de ordenação urbana, né? Nesse sentido. A partir do momento que a gente começa a falar dessas questões de ordenação urbana, nós estamos falando de regras, talvez, regras mais rígidas, para que a gente consiga ter estes assentamentos urbanos, então, de forma muito organizada, né? E aí, no meu modo de ver e no meu entender, estes regramentos precisam passar fortemente pelos conceitos de sustentabilidade, né? O que nós vamos ver, então, desses novos assentamentos, né, urbanos? Novos loteamentos, por exemplo, né? E hoje a gente tem a maior parte das cidades, por exemplo, com loteamentos ocupando esses territórios, desmatando, né, ou tirando área que possivelmente são áreas agrícolas de produção de alimento, né, porque temos questões financeiras ligadas à questão do mercado imobiliário, por exemplo, né, que é muito mais rentável do que talvez a produção agrícola, né? Então, temos problemas já relacionados a isso, temos problemas de muitos legislação voltada a loteamento onde não é necessário fazer tratamento de afluentes, por exemplo, né? E aí nós temos este impacto ambiental enorme, né, que é o próprio esgotamento sanitário, né, das cidades. Tá? Então, nós já estamos falando de uma parte muito grande. Fora todas as outras questões, que é estrutura de cidade em si, para as pessoas, né, para que as pessoas tenham condições mínimas de subsistência, né, neste contexto urbano. Tá? Então, desde creche, escola, né, até meio de transporte. Fala-se muito, né, me permite, professor Rodrigo, fala-se muito nesse conceito, né, o David Harvey também insiste muito de que a cidade precisa ser para as pessoas, né, e aí vem toda essa preocupação, né, realmente que tu expões aqui, né, no sentido também de que quando a gente fala que a cidade precisa ser para as pessoas, precisa ser para todas as pessoas de fato, né? Porque quando eu ouço o André falando ali de alguns fenômenos, né, e agora tu reforças, né, isso com essa questão das ocupações, né, em determinados locais, né, nós acabamos sempre vendo que sempre são aqueles mais vulneráveis, né, que são os mais acometidos por todos esses fenômenos, né, que residem nas áreas de risco, que residem nestas áreas onde não se teve um olhar, né, planejado, né, de ocupação, né, entre tantas outras questões. Então, acho que essa ênfase ela é muito importante, né? Isso, é a área de cheia, né, é a área que causa as enchentes, acaba sendo naquelas regiões onde se fazem muitos assentamentos irregulares, por exemplo, também,
né? Muitas vezes essa migração de população de uma cidade para outra, né? Ou de regiões agrícolas para outras, para cidades maiores, né? Ela não é ordenada, né? As pessoas muitas vezes por necessidade fazem essa mudança e todo esse conceito que o André nos traz nos coloca que grande parte para o futuro dessa mudança vai ser talvez por necessidade, né? A questão dos próprios refugiados climáticos, que muita gente já fala, né? Nesse sentido. Então, essa ordenação é importante, né? Eu me lembro, certa vez, que eu estava em São Paulo, num evento do pessoal do Cidade Futuro, né? E estava lá o arquiteto, o chefe, arquiteto urbanista de Singapura, né? E lá eles têm uma política de ampliação muito grande de cidades, são milhares de pessoas, né? E os bairros lá, ele diz, a gente não consegue pensar em um bairro novo sem antes colocar onde vai ser a estação do metrô e aonde vai ser a escola, né? Então, são os pontos básicos para que as pessoas consigam ter as suas necessidades primárias ali, né? Aí depois se pensa na questão do comércio, a questão da moradia, áreas de lazer, né, e tudo mais. Mas já dentro dessa política toda, então, existe isso, existe a questão do próprio planejamento do esgoto sanitário, né? Então, tem muito isso, né? Quando a gente pensa nesse crescimento das cidades, também precisamos pensar quais são essas áreas que estamos se ampliando, né? Que estamos ampliando. Vai ter desmatamento, vai ter retirada de área de plantio, o bioma desse lugar é altamente afetado, né? Então, existem hoje estudos também que nos trazem preocupação em relação aos biomas dentro das cidades, né? Eu vejo hoje muita gente questionando e reclamando bastante sobre passarinho que começa a cantar às 4 da manhã e me acorda, por exemplo. Tá, mas quem é que estava lá antes? Era o passarinho ou era a gente, né? É o que a gente também precisa se preocupar, né? Então, estudos que já mostram iluminação urbana que afeta o bioma de forma extremamente grave e muda a forma de viver dessa fauna que tem ali, né? Principalmente aves, assim, né? Ao mesmo tempo, a migração de animais, de aves que não são daquela região, por exemplo, né, não são atrás dali, que trazem tipos de doenças também, né, problemas de saúde dentro da própria cidade, né, estamos passando por essas questões relacionadas à própria pandemia, né, velocidade de contágio dentro da cidade. Então, temos aí um espectro tão grande, tão amplo para se trabalhar em termos de cidades resilientes, né, com problemas realmente reais, problemas futuros que estão sendo gerados agora, né, por uma expansão que muitas das projeções talvez nem consigam mensurar talvez o tamanho dessa expansão agora atual. Se vai ser uma expansão mais rápida ou se vai ser uma expansão mais desacelerada, né, mais lenta, devido a todas essas questões, assim, né? Então, nós temos que cuidar na própria legislação urbana hoje das cidades, como vai ser projetado esse crescimento, né? Mas, no meu entender, tem que existir um plano A, um plano B e um plano C, né? Para que, é um planejamento muito acelerado, que a gente vai precisar, de repente, uma mudança de percurso aí que pode acontecer de uma forma drástica, né? Alguma catástrofe ambiental, algo que possa acontecer mais próximo, né? Como é que é esse crescimento dessa densidade populacional em relação ao projeto das próprias edificações, né? Nós vamos continuar consumindo energia elétrica na velocidade que a gente vem consumindo, e nós sabemos, quanto mais energia elétrica consumirmos, dependendo da forma de geração, mais estamos poluindo, né? Então, patrocinar, né, incentivar as construções de edificações sustentáveis, né? Tanto como forma de eficiência energética,
planejamento de cidade, né? Conforto da população para ter moradia digna, por exemplo, né? Assentamentos irregulares, casas sem banheiro, né? Que a gente vê bastante por aí, né? Então, são problemas reais e que tendem a crescer mais no futuro. Então, a cidade precisa ser resiliente, aprender com os problemas pelos quais já passou, mas precisa muito, assim, ser resiliente, talvez pelos problemas futuros ainda, que talvez ela precisa imaginar e ver quais ainda podem acontecer. Né? Mas sempre tomando, né, a história, né? O André ressaltava a importância disso também, né? Não é por outra razão, né, que fazem esses estudos, né, que voltam tanto, né, no tempo, né? Lá em casa tem uma frase que eu digo para os meus filhos, né, que eu insisto em repetir, de que quem conhece a história não repete os erros do passado, né? E por vezes eu tenho para mim que a gente se esqueceu, né? Não se apropria de algumas coisas que aconteceram, né? E tenta aprender com elas, né? No sentido de realmente evoluir. Eu quero conectar a sua fala, Rodrigo. Claro, André. Me meti, mas eu quero corrigir um erro que eu cometi. Porque, primeiro, são duas coisas. Corrigir um erro que eu cometi e depois só esclarecer uma observação que o Rodrigo também retomou depois. Primeiro, eu disse IPPC, mas é que eu participo de um outro painel, que é o Plant Protection. Né? Então, ele é IPPC. Então, é IPCC. Desculpa. Peço profundas desculpas mesmo. Mas em relação à questão das cidades litorâneas, né, muitos devem ter se perguntado, tá, mas né, a gente mora, não sei, né, não moramos no litoral. Para usar como exemplo a nossa cidade, que é Lajeado, que é no interior do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, nós estamos em linha reta a 200 quilômetros do Oceano Atlântico, mas estamos a 10 metros de altitude. Desculpe, 32 metros de altitude. Porto Alegre, que está a 100 quilômetros, não dá bem 100 quilômetros, em linha reta do Oceano Atlântico, ela está a 10 metros de altitude. Então, quando se fala litorâneos, não é tanto a distância em linha reta, né, mas muito mais a altitude. Né? Então, como a gente está falando de uma das consequências das mudanças climáticas ser o aumento do nível do mar, né, de formas diferentes em diferentes partes do mundo, quando a gente olhar a altitude das nossas cidades, a gente vai ver se é litorâneo ou não. E sim, somos muito litorâneos, né? Como população global, somos muito litorâneos. Muito bom, André. Eu quero conectar uma fala do Rodrigo com agora, chamando já a Andréia também para o nosso diálogo aqui, né? Porque o Rodrigo deu uma ênfase muito importante também à temática dos biomas dentro dos espaços urbanos, né? E nós aqui, o André acabou de mencionar a nossa cidade, né? Lá no início, na nossa apresentação, eu falei da Universidade do Vale do Taquari, mas acabei esquecendo de mencionar que ela se localiza na cidade de Lajeado, né? Interior do Rio Grande do Sul, não tão distante da capital Porto Alegre, enfim, a 100 quilômetros, mas é considerada interior do Rio Grande do Sul. E nós nos encontramos dentro do bioma Mata Atlântica, né? Que é um dos biomas de grande importância, alguns trechos dele, inclusive, considerado patrimônio da humanidade, né? Enfim. E daí mais uma razão, né, para que nós tenhamos isso como uma preocupação também, né, e para fins de planejamento, enfim, para fins de recuperação, entre outros. E acho que é nesse contexto que se insere muito bem todo o trabalho que o Ministério Público vem fazendo aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul também, né, e é por isso que nós lembramos da Andréia para estar aqui conosco também, além dela fazer parte do nosso programa aqui de pós-graduação, né, hoje como doutoranda, mas para ela nos falar então um pouco, né, do programa de recuperação sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari, né, no qual nós nos inserimos aqui, né, o André, inclusive, até mesmo subsidiando todo esse projeto com estudos seus, enfim, né, e também de outros projetos do Ministério Público no Rio Grande do Sul, né. Então, Andréia, vamos lá, contigo agora. Acho que só o teu microfone, Andréia, não está aberto. Isso. Perfeito. Perdão.
Eu quero agradecer muito, muito, muito o convite da professora Luciana por poder participar deste evento tão importante, organizado pela ONU Habitat, sobre cidades resilientes, amenizando os efeitos da mudança climática por meio das ocupações urbanas sustentáveis. Eu quero saudar os meus colegas de mesa, o professor Dr. André Jasper, meu co-orientador durante o mestrado e que teve uma participação fundamental dentro do programa de recuperação da mata ciliar do Rio Taquari, e também o professor Rodrigo Spinelli. E quero agradecer desde já todo o aprendizado deste momento e a generosidade de vocês todos em compartilhar os seus conhecimentos comigo e com todos que estão nos acompanhando nesse momento. Antes de entrar na minha fala exatamente, eu fiquei pensando agora, professor André, essa questão da cidade litorânea e a nossa altitude ser 32 metros, então, havendo, me parece, o aumento das águas oceânicas, fatalmente vai chegar até nós aqui, né? E nós, como estamos na beira aqui do Rio Taquari, vamos acabar sofrendo, pelo menos um pouco, desses efeitos, não? Com certeza. Eu acho que eu acho que quem está mais ameaçado pelo nível, efetivamente, é a própria Porto Alegre. Mas nós vamos sentir justamente com o fluxo, né, de pessoas. É óbvio que, mas um simples rompimento da Barra de Laguna, né, da Laguna dos Patos, já seria um grande problema. Né? Exatamente. E para isso não precisa subir, o mar não precisa subir 90 metros para isso. Exato. A Barra de Laguna é por isso que eu digo, nós vamos de alguma forma sofrer os efeitos disso, né? Sim, com certeza. Então, a respeito então da atuação do Ministério Público, que é o que me toca falar, eu fiz muitas conexões aqui, professora Luciana, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que são, na verdade, um apelo global para acabar com a pobreza, para proteger o meio ambiente, o clima, garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz, de prosperidade, de felicidade também, além de garantir a permanência da biodiversidade aqui no planeta e especialmente do ser humano, né? Porque há estudos já que mostram que se continuarmos vivendo vorazmente, gastando muito mais de um planeta por ano, nós vamos acabar logo ali na frente. E eu gosto muito de uma pergunta que Roman Krishnarik faz, e eu penso muito sobre ela todos os dias, né? Estamos nós sendo um bom ancestral exatamente porque os nossos descendentes, as futuras gerações, vão habitar o mesmo planeta que nós hoje habitamos, pois não existe um planeta B, o planeta é o mesmo. Mas que condições os nossos tataranetos vão encontrar este planeta? Mais arborizado, mais equilibrado, ou exatamente ao contrário? Ou será que eles não terão essa oportunidade de viver aqui no planeta? Então, o nosso objetivo de hoje, que nos traz o tema que faz com que nos reunamos neste momento, é o 11º, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. E aqui eu trago as metas deste objetivo e depois eu vou fazer uma conexão com a atuação do Ministério Público, porque eu consigo perceber claramente a importância do trabalho do Ministério Público na realização desses objetivos do desenvolvimento sustentável, que aqui tem como metas, então, o acesso à moradia digna, adequada ao preço acessível, serviços básicos e urbanização de assentamentos precários, acesso a sistemas de transporte também a um custo acessível, urbanização inclusiva e sustentável, capacidade de planejamento e gestão de assentamentos, que o nosso colega professor Spinelli comentou, salvaguarda do patrimônio cultural e natural, redução do número de mortes e de pessoas atingidas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causada por elas, reduzir o impacto ambiental negativo, prestando atenção à qualidade do ar, à gestão dos resíduos municipais e outros resíduos também, e proporcionar acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Então, essas são as metas principais do 11º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E eu percebo a importância da atuação do Ministério Público
para a garantia desses objetivos. O Ministério Público, então, é uma instituição que está criada, na verdade, a sua formatação atual, embora nesta semana tenham tentado acabar com a instituição do Ministério Público, através de uma PEC, a sua formação original, ou mais moderna, vamos dizer assim, está prevista no artigo 127 da Constituição Federal, e diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Ou seja, a nossa atuação ela é baseada no coletivo, na sociedade, naquelas pessoas que vão receber o benefício da nossa ação, mas que elas não são identificáveis. Então, a nossa atuação neste sentido se faz de duas formas, ou na forma extrajudicial, através da instauração de expedientes administrativos, o mais conhecido e o mais importante é o inquérito civil, em que a gente pode firmar com aquele investigado um termo de ajustamento de conduta, ou então através da ação civil pública, já judicializando a questão. E a partir do momento em que nós estamos falando de futuras gerações, nós precisamos trazer para o Ministério Público esse novo paradigma, essa nova visão. Em vez de atuar com aquilo que já aconteceu, nós precisamos mudar urgentemente a nossa forma de atuação de uma forma preventiva, Rodrigo, para que esses problemas não voltem a acontecer, essas urbanizações mal feitas e essas ampliações de cidades sem qualquer planejamento, né? E aqui no Rio Grande do Sul, bom, o Ministério Público, então, ele é unidivisível e abrange o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e também os Ministérios Públicos Estaduais, a que eu pertenço, que é o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, professora Luciana, nós temos uma atuação muito forte na questão ambiental e urbanística. E eu vou apresentar alguns dos projetos e vou me deter um pouquinho mais no que nós desenvolvemos aqui no Vale do Taquari. Então, nós temos projetos de regularização fundiária, ou seja, regularização de loteamentos a partir da Lei 6766. Nós temos também a implementação das REURBs através da indução de políticas públicas de REURBs S e REURB E. E temos como projeto de atuação a revisão dos planos diretores. Nós temos projetos de acessibilidade, professor Spinelli, que atinge aí a meta 11.7. Os projetos anteriores se coadunam com a meta 11.1 e com a 11.3. E neste projeto da acessibilidade, nós estamos trabalhando com prédios inclusivos, com prédios acessíveis, com calçadas acessíveis, de forma que as pessoas que têm deficiência, possam transitar naturalmente, normalmente, em cidades. Considerando que a nossa cidade aqui de Estrela, onde eu moro, que é exatamente ao lado de Lajeado, é uma cidade bastante acidentada, essa atenção ao PCD, ela é imprescindível, não é? Depois nós temos projetos de preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, e também o patrimônio natural, de acordo com a meta 11.4. Então, nós temos atuações de colegas na proteção do mercado público de Porto Alegre, por exemplo, que há pouco sofreu um incêndio e teve todo o seu projeto arquitetônico atingido, o segundo andar todo foi atingido e houve toda uma recuperação respeitando esse projeto arquitetônico. O Castelo de Assis Brasil e a sua biblioteca incrível, a maior biblioteca privada da América Latina, está sendo catalogada pelo Ministério Público. O tombamento do jornal Taquariense, que foi feito por mim, quando ainda atuava na cidade de Taquari, exatamente por ser o único jornal hoje, através do método tipográfico, ainda em circulação no Rio Grande do Sul, sem contar os diversos projetos de tombamentos de prédios e locais e sítios históricos. Então, agora eu vou destacar o projeto Ressanear, que está de acordo com a meta 11.6 e que trabalha em 4 eixos, ou seja, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem pluvial urbana. Então, através da elaboração dos planos municipais de saneamento básico, fiscalização da destinação de tratamentos de esgoto doméstico, acompanhamento de implantação dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e saneamento básico, e também iniciativas de fortalecimento da responsabilidade compartilhada e implementação de sistemas de logística reversa. Então,
tudo a ver com o que o professor falou, o professor Rodrigo falou, e também de uma forma de amenizar as questões climáticas. E, por fim, eu destaco aqui o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar, que está de acordo com a meta 11.3, 11.5, 11.6 e 11.7 do 11º ODS. Então, esse projeto, essa ideia de recuperação de mata ciliar teve início lá em 2001, exatamente porque um bairro aqui do meu município é extremamente atingido pelas enchentes e não havia nenhum tipo de cobertura vegetal na época. O prefeito buscou o Ministério Público buscando uma solução para este problema. Ao mesmo tempo, a sociedade civil organizada elaborou a Carta de Estrela no ano de 2002, no sentido de buscar a proteção do corpo hídrico principal aqui do Vale do Taquari, que é o Rio Taquari. Então, com o apoio da Univates, inclusive do professor André, alguns critérios técnicos foram criados para incentivar a recuperação da mata ciliar numa proporção menor do que a APP prevista na lei. E isso vem sendo coordenado pelo Ministério Público, então, desde 2006. Abrange hoje 15 municípios, toda a extensão do Rio Taquari, com os seus 375 quilômetros de margem de APP, estão abrangidos por este termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E todos estão recuperando a sua mata ciliar. Hoje, a gente temos aqui a ideia de que 40%, mais ou menos, da mata ciliar que está prevista pelo projeto de recuperação já está recuperada. A gente também tem a ideia, eu, como coordenadora do projeto, penso também que é o possível, é o ideal. É claro que não é o ideal, mas é o que é possível, exatamente porque as cidades elas nasceram na beira do Rio Taquari, porque elas se formam próximo de uma fonte de água. E o Rio Taquari é a fonte de água mais importante que nós temos aqui no Vale. Este vale que é formado por 36 municípios e 15 deles, então, fazem fronteira com o Rio Taquari. Andréia, se me permite, tu colocastes, né, que numa medida um pouco abaixo do estabelecido no Código Florestal, né, mas isso porque, né, o projeto, ele efetivamente queria retomar, ou até em alguns locais dar início a esse processo de recuperação, né, dessas margens, né, mas também porque ele levou em consideração muito outros aspectos contidos dentro da ideia de sustentabilidade, né, que eram a questão social e econômica, né. Exatamente. A ideia é manter, porque nós estamos trabalhando com muito mais área rural que urbana, e nessa área rural nós temos a grande maioria, 90%, são de pequenos produtores rurais. Então, se eu passo a régua, como eu digo no artigo 4º da Lei de Proteção à Vegetação Nativa, a nossa APP aqui na beira do Rio Taquari é 200 metros, essas pessoas iriam perder as suas propriedades. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas se mantenham na sua propriedade e que a sua propriedade seja produtiva, seja economicamente interessante. Então, por isso a ideia de trazer a sustentabilidade já no título do nosso programa, né? E nas áreas urbanas, nós temos algumas ideias também. Estrela, por exemplo, criou uma lei de zoneamento ambiental, que é a Lei 6614 de 2015, que institui o plano de zoneamento ambiental e faz com que a zona central de Estrela, pelo menos esse projeto ele está só para o bairro do Centro, seja dividido em 4 etapas, e quanto mais perto do rio, menor a área de construção prevista para o terreno, porque sabe que nós estamos falando de área completamente urbanizada, área central da cidade, com algum terreno ou outro incrustado em vazio, né, em outros que já estão construídos. Então, também é uma proposta interessante. E também a criação de espaços verdes para serem ocupados pela comunidade. Aqui, por exemplo, em Estrela, há pouco tempo foi inaugurado o Parque da Lagoa, que é uma área de APP, é uma área de mata ciliar, que foi reestruturada e agora está acessível a todas as pessoas que queiram ver o seu pôr do sol na beira do Rio Taquari ou tomar o seu chimarrão. Com isso, estão conhecendo também o que é mata ciliar e estão convivendo com o rio, cuidando do rio, amando o rio e protegendo o Rio Taquari. E isso são pontos importantes que tu traz também,
E hoje na Europa se pensa muito isso com as ondas de calor que acontecem lá, né? A criação desses espaços verdes, né, para a comunidade se apropriar, e eles chamam como os espaços de climatização, né, os espaços de refrigeração, então espaços naturais e tempos de percurso reduzidos entre esses espaços, né, para que as pessoas possam se revigorar e não ficar o tempo inteiro também dentro dessas ondas de calores, né? Então, existe essa preocupação também. Importante lembrança, Rodrigo. Nosso professor parceiro aqui da casa, né, o professor Álvaro, numa última oportunidade que eu conversava com ele, agora no verão sevilhano, né, de Sevilha, na Espanha, me falava que a sensação térmica era de 50 graus, né? Ele até brincava que ar-condicionado lá tinha passado a ser um direito humano, praticamente, né? Porque eles não conseguiam mais efetivamente ocupar os espaços fora dos seus lares, né? Ou seja, praças, mesmo nessas áreas abertas, enfim, né? O calor era tamanho que eles acabavam, né, tendo que permanecer dentro das suas residências, né? Então, trazer o verde, né, ou manter o verde nesses espaços se faz, né, cada vez mais importante, né? E assim como o exemplo do Parque da Lagoa, a gente tem aqui em Estrela outro projeto bastante interessante, que é o de recuperação do Porto de Estrela, em Bom Retiro também, a criação de uma área, a criação não porque ela já existe, mas a reorganização de uma área próxima ao rio, próxima à barragem Eclusa, que me parece o projeto também vai ficar bastante interessante. Em Santa Teresa temos a Praça Fábio Koff, que também tem esse espaço bastante protegido, e o Parque Náutico de Roca Salles também está dentro da Mata Ciliar do Rio Taquari, então, como exemplos de atuação que nós podemos ter de forma a buscar casar com os objetivos do desenvolvimento sustentável e também prevenir aí um pouco das mudanças climáticas. Então, eu entendo que o Ministério Público é a instituição responsável para induzir a criação e a implementação dessas políticas públicas sustentáveis, protegendo dessa forma o direito das futuras gerações, que já está previsto aí na Constituição, no artigo 225 da Constituição Federal de 88. Então, eu entendo que o Ministério Público tem uma importância fundamental e é o guardião da transição intergeracional. Sem dúvida, é um papel muito importante que ele precisa exercer. Bom, nós estamos chegando aqui já no final do nosso momento de diálogo aqui, né? Nós temos ainda alguns minutinhos somente para encerramento, então vou fazer um bate-volta aqui, digamos assim, com cada um de vocês, assim, de mais ou menos 2 minutinhos para cada um, ainda para fechamento. A gente poderia seguir dialogando aqui, né, por muito tempo ainda, mas nós vamos nos inscrever para o Circuito Urbano 2022, 2023, 2024, né, enfim, daí a gente segue com essas nossas conversas aqui nos próximos momentos, né, se enfim, nós conseguirmos, né, ser contemplados novamente nesse belíssimo evento aqui da ONU Habitat, né. André, o que fazemos para aqui, né, não permaneçamos com essa pecha de ter, inclusive, dado um nome a uma era geológica, né? Me incomoda muito, né, essa ideia do antropoceno, né? Enfim, né? Enfim, é claro que em 2 minutos, né, como tu sempre nos coloca, eu uso muito essa tua frase, perguntas complexas não têm resposta simples, né? Enfim, mas talvez, assim, né, um sinal, né, do que nós podemos, da onde nós iniciamos, talvez, né? Realmente, perguntas complexas não têm resposta simples. Mas eu tentei organizar, eu tento organizar meu pensamento só que eu não sei qual é a ordem, né? Que a gente deve fazer isso ou que a gente deve levar isso em conta. Né? Mas a primeira, eu diria 3 coisas básicas assim, para começar. Né? Primeiro, o próprio antropoceno, né, é muita prepotência nossa, né, achar que a gente vai salvar o mundo, né, se nós não nos organizarmos globalmente. Né. Então, o que a gente está vivendo agora, em termos de eventos extremos de clima, né, é uma amostra grátis. Né? É algo que vai ser muito pior. Né? Imagine quando for hollywoodiano. Né? Por enquanto não é. Né? Então, isso é algo que é importante levar em conta e não é, de novo, aquela coisa de quero
sou alarmista, etc. Sim, sou alarmista, sim. Né? É necessário fazer algo. E é necessário parar de emitir carbono na atmosfera. É necessário buscar a sustentabilidade cada vez mais, etc. Então, isso é algo que não é mais questionável. Né? A sociedade não pode mais questionar isso. A ciência diz, né? A sociedade diz, né? Nós decidimos, né, ser sustentáveis. Né? Então, eu acho que o que estamos vivendo, assim, um tornado de vez em quando, aí, passando pelo Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Isso é uma amostra grátis, né, do que efetivamente pode acontecer. Né? Então, quando Hollywood, estou repetindo essa palavra, mas quando o filme de aventura começar, vai ser muito, 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 muito pior. O que é necessário fazer? A gente vai conseguir parar as mudanças? Não, não vamos. Né? Isso nós não vamos, porque também há o ciclo natural. Né? A gente vai conseguir amenizar e mitigar os impactos. E para isso é necessário planejar. Então, está o professor Rodrigo aqui, está a Andréia, e ações, né, de conservação são planejamento. Né? Então, se eu quero recuperar os sistemas ciliares, né, é porque eu estou planejando o futuro. Né? Eu estou pensando em como vai ser. Né? E essa coisa é fundamental. Né? E o que eu coloco como uma observação extra, né, é que quando formos planejar, né, no momento do planejamento, devemos respeitar a dinâmica natural dos sistemas, dos ambientes. Então, e aí entra a nossa prepotência. Eu não posso mudar cursos de rio. Eu não posso... até podemos fazer isso e a obra durar 100 anos. Né? Mas, em algum momento, a dinâmica natural do sistema vai sobrepujar essa nossa obra. Né? Então, nós ainda somos muito, muito insignificantes e frágeis, né, diante da dinâmica natural das coisas. Então, se eu for planejar, ótimo, não vou construir em uma área que é um braço abandonado do rio, né, porque o rio vai voltar para lá. Né? Não vou construir na margem do rio Taquari, né? Por quê? Porque o rio se move, né? Ele é dinâmico. Então, planejamento, mas planejamento que leve em conta a dinâmica natural das coisas. Né? E não bote areia em praia, né? Aumentando zona de praia. Não vou entrar nessa discussão. Se quiseres, vai emendar também aqui com teu encerramento, então, depois eu passo para o Rodrigo. Na verdade, eu agradeço, Luciana, a participação, o convite por participar desse evento e vejo como tudo está interconectado, como tudo é sistêmico, como as questões naturais, geológicas, conversam diretamente com o meu trabalho, com o trabalho do professor Spinelli, com o trabalho do professor André, e como a gente precisa ter essa visão holística de todas essas situações para poder planejar e antever os problemas para evitá-los o máximo possível. Ainda ontem eu estava trabalhando no inquérito civil e eu estava lendo um laudo a respeito do talude daqui do Rio Taquari, que na última enchente agora, por solapamento, levou 3 ou 4 casas. Na inundação de julho do ano passado. Então, essa ocupação, essa ampliação das cidades, elas precisam, sim, de planejamento. E as pessoas precisam, antes de lotear as suas áreas de terra, elas precisam primeiro se informar de tudo que é preciso fazer para depois começar a vender os seus terrenos, né? Então, nós temos um grande trabalho aí pela frente, todos nós. Todos nós, muito obrigada. Rodrigo. Vou ligar o microfone aqui. Eu acho que nós estamos chegando já, e bem como o André coloca, né, é esse ponto de inflexão, quase assim, né? Nós vamos chegar num ponto onde as próprias reversões que nós projetarmos talvez não deem mais o efeito necessário, né? Então, acredito que é importante termos o que muitas pessoas falam nas empresas, né? Que é aquele choque de gestão, né? Nós temos que ter um choque de planejamento, nós precisamos ter um planejamento agressivo agora,
no bom sentido da palavra, para que possamos colher os frutos no futuro, né? Porque senão podemos ter esses problemas, como o André falou, quase megalomaníacos, né, hollywoodianos, né, aonde vai nos trazer impactos talvez até futuramente irreversíveis, né, agressivos conosco, né, e aí esse será o grande problema, né. Eu acho que cabe muito ainda a gente entender realmente, né, André, o nosso lugar dentro do nosso planetinha, né, e o nosso próprio planetinha dentro do sistema todo universal, né, e vermos que nós somos realmente a parte mais frágil, né, mais fraca de todo esse ecossistema. Então, fica aqui de novo meu agradecimento ao convite e à participação, e que possamos nos encontrar numa próxima aí também. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, agradecendo o Rodrigo, eu agradeço a todos que nos assistiram também. Então, reitero meu agradecimento aqui ao André, a Andréia, né, ao Rodrigo, que toparam esse desafio comigo aqui, enfim, né, eu fui a proponente desse momento aqui, mas sabendo do grande conhecimento que seria compartilhado aqui com todos vocês, né, que estão nos assistindo. Os desafios são muitos, enfim, né, as respostas também têm uma complexidade gigantesca, não são simples como nós referíamos, né, mas, enfim, né, de alguma forma nós temos que começar, existem muitas coisas boas também acontecendo em paralelo, talvez nós tenhamos que saber também exaltar esses projetos, né, que vêm para nos auxiliar nesses processos todos, né. Quero agradecer ainda, por fim, também a nossa universidade aqui, a Univates, né, também por nos oportunizar esses espaços de pesquisa aqui dentro da instituição, relacionados à temática ambiental, da mesma forma os programas aos quais nós estamos vinculados, né, Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, que é o PPG-AD, o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis, o nosso PPG-SAS, então, que nos permite, na condição de pesquisadores também, né, nos aproximarmos ainda mais de todo esse universo e, com isso, produzirmos resultados que possam contribuir para essas novas dinâmicas ambientais, né? E, enfim, que possamos, né, mesmo buscando construir resiliência, ser felizes, tá? Muito obrigado a todos que ficaram conosco até esse momento e espero, sim, que até breve, tá?